Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu quero te convidar a uma reflexão e um assunto que muitas vezes a gente não quer aceitar e não quer tocar nesse assunto. Eu quero te convidar a pensar num aspecto positivo da dor. É tão difícil a gente pensar sobre isso porque a nossa natureza, ela repele a dor. Nós não queremos sofrer. Nós não queremos sentir dor, nós não queremos ter essa provação na nossa vida, muitas vezes. Tudo que a gente mais quer é fugir da dor, do sofrimento, da provação. Mas senta comigo, com calma, vamos pensar um pouquinho sobre isso, por mais difícil que seja essa reflexão, esse pensamento. Eu quero te levar, te convidar a um lugar aí de reflexão sobre os aspectos positivos do sofrimento. E para isso eu quero ler uma parte que está no livro de Apocalipse, uma carta à igreja de Esmirna. Fala assim, ó, o livro profético de Apocalipse tem um trecho que é muito inspirador para nós pensarmos sobre isso. Porque tem lugares que nós não chegaríamos de forma interior no nosso ser se não fosse através da dor, do sofrimento. Você já conheceu alguém que falou assim: olha, eu passei por tal situação na minha vida e isso foi um divisor de águas para mim. Eu tive um problema financeiro e depois eu comecei a olhar essa questão de dinheiro com outros olhos. Ou eu tive uma perda, isso fez eu ressignificar a minha vida. Eu tive uma doença e eu era uma pessoa que vivia reclamando da vida, vivia reclamando das coisas. E através desse sofrimento, da ausência de saúde, eu comecei a valorizar pequenas coisas na minha vida. Ou pessoas, às vezes, com uma doença muito séria, muito grave, começaram a valorizar cada minuto da sua vida. Então, esse é o aspecto positivo do sofrimento. Muitas vezes nós somos levados a um lugar de gratidão, um lugar de plenitude, de alegria, em valorizarmos as coisas essenciais da nossa vida. Muitas vezes é um choque de realidade que, se não fosse através do sofrimento, a gente iria continuar iludido na nossa vida todo o tempo, talvez gastando nosso tempo em coisas banais, gastando nosso tempo em reclamações, gastando nosso tempo em desavenças com as pessoas. Você já ouviu falar também em pessoas que talvez numa situação limite da sua vida se deram conta da perda de tempo que é a falta do perdão. Buscaram se reconciliar com as pessoas, às vezes até da própria família, né? Pedir perdão, consertar a sua vida. Começaram a avaliar de forma diferente o peso das coisas, né? A prioridade das coisas. Porque, infelizmente, nós temos essa tendência de nos iludir, né, com a vida, nos iludir com o consumo, nos iludir com o trabalho, gastando a nossa vida às vezes em acumular coisas, nos iludir com os prazeres. Tantas pessoas aí também relatam que viveram uma vida inconsequente, traindo, né, as pessoas, traindo a confiança talvez do cônjuge, e perderam seus casamentos. E aí, na solidão, começaram a valorizar a família, começaram a repensar a sua trajetória, as suas escolhas, começaram a ver o quão gastaram, né? Quanto tempo gastaram com ilusões, com prazeres que não levaram a nada e perderam o seu bem mais precioso, que é a família, as pessoas ali que estavam ao seu lado.
muitas vezes lá no início da sua vida, no início da vida daquela pessoa, construindo um patrimônio, e a confiança foi quebrada, e cada um foi para um lado, né? Então, quantas coisas, às vezes, sofrimentos que às vezes aparecem sem avisar uma doença, ou sofrimento que a gente provoca por más escolhas na nossa vida, mas o sofrimento nos leva, ou deveria nos levar, que bom que nos levasse, né, a um nível de consciência mais elevado, a estabelecermos as prioridades na nossa vida, a enxergarmos o que realmente importa, a valorizarmos cada minuto da nossa vida, da nossa existência, a não perder tempo com coisas banais, com falta de perdão, com reclamações, com ingratidão pela vida. Então eu quero ler para nós, como eu disse nesse livro aqui do Apocalipse, um trecho que nos faz pensar sobre isso. Uma carta que foi escrita a uma igreja com uma característica que muitas vezes nós temos, né? Como eu disse, muitas vezes estamos passando pelo sofrimento. E qual é a parte positiva do sofrimento? Que a gente saia desse lugar diferente, mas diferente de uma forma positiva. Vamos ler aqui, a partir no capítulo 2, a partir do versículo 8, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Aqui é um trecho que eu quero frisar para nós. Olha a característica dessa igreja. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. É o tema desse vídeo, as contradições da vida. A nossa riqueza em meio ao sofrimento. Ou melhor dizendo, a riqueza do sofrimento. Algo que não gostamos de admitir, de pensar, queremos fugir dos problemas, queremos fugir das aflições, queremos fugir do sofrimento, mas existe algo de bom no sofrimento. Somos rico quando voltamos a nossa consciência para a verdade, para o que realmente importa. Rico quando conseguimos extrair dessa tristeza, desse sofrimento, algo de bom, algo de produtivo, né? Algo de verdadeiro, a verdade, né? Podemos extrair a verdade da vida através do sofrimento. E lá no finalzinho, na segunda parte do versículo 10, diz o seguinte: seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel a qualquer custo. Se você está passando por um sofrimento, não reclame da sua vida. Procure ressignificar a sua vida dentro dessa situação. Busque compreender o que você pode tirar aí de bom dentro dessa situação. E entenda que através do sofrimento que conseguimos compreender a vida de forma diferente, de forma plena muitas vezes, de forma verdadeira. Porque quando estamos numa vida confortável, na nossa zona de conforto, muitas vezes nos iludimos com as coisas. Colocamos valor em coisas que não têm valor, né? Fazemos escolhas erradas, perdemos tempo, gastamos a nossa vida com bobagens, com brigas, com desentendimentos, com murmurações. Então é esse o recado, a reflexão que eu quero deixar nesse vídeo, que a gente possa olhar as coisas de uma forma diferente, uma ótica diferente, que há sim riqueza no sofrimento, por mais difícil que seja para a gente admitir isso, né? Por mais medo que nos dê dessas situações de tristeza, de dor, de sofrimento,
porque a nossa autodefesa faz a gente repelir essas coisas, não queremos. Isso é a prova que nós fomos criados por um Deus maravilhoso para a vida, né? Nós não aceitamos a morte, nós fomos criados para a eternidade, porque tudo que se refere a sofrimento, a nossa natureza repele, não queremos, né? E todo sofrimento, a consequência final dele, que é o nosso medo maior, é a morte, né? Não queremos passar fome por causa da nossa sobrevivência, porque tememos a morte. Não queremos ficar doente, porque tememos a morte. Então, no final, toda a consequência do sofrimento, o que mais tememos é a morte. Isso é a prova de que nós somos seres eternos. Não fomos criados para a morte. Ansiamos pela eternidade. Mas dentro desse plano que estamos aqui, nesse plano físico, né? Esse plano momentâneo de vida que temos aqui, que enfrentaremos a dor, o sofrimento, a morte, que a gente possa tirar riqueza e tirar algo de valioso através do sofrimento que muitas vezes a vida nos coloca. Ou a vida nos coloca ou buscamos por isso. Que a gente tire algo de bom e valioso e eterno, principalmente que a gente tire algo de eterno dentro desse sofrimento da vida. E que a gente use essas situações não para murmurar, mas para ressignificar a nossa consciência, ressignificar a nossa vida, ressignificar o olhar que temos diante das coisas da vida, colocar cada coisa no seu devido lugar, as prioridades. Quantas vezes, como eu disse, gastamos tempo com tantas coisas que não são a prioridade. Então, que dentro desse sofrimento, eu e você, a gente possa ressignificar a nossa existência e buscarmos algo que é eterno, imutável, que não vai modificar nunca. Principalmente o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé em Jesus, a nossa fé na eternidade. Então fica com essa reflexão, com muito carinho te entrego, espero que esse vídeo alcance aí corações ansiosos aí por uma resposta do Senhor em meio ao sofrimento. Abraço e até o próximo vídeo.